Bem-vindos mais uma vez. Vamos terminar a nossa programação de hoje com a proposta do município de Coimbra. Aliás, uma feliz proposta também, porque vamos falar de instrumentos de Coimbra, vamos falar de música tradicional de Coimbra e vamos falar de outras coisas também um bocadinho que já transcendem Coimbra quando se apresenta aqui o Dr. Eduardo Loio com Self-Reflective Experimental Ethnomusicology. Eu hoje estou gaga, peço desculpa, mas isto já é de cansaço. Mas etnomusicologia autorreflexiva experimental, isto sim em português é mais rápido. Eu queria agradecer muito o terem vindo cá, em representação do Museu da Música de Coimbra, cujo mentor tenho aqui ao meu lado, Eduardo Loio, que tem feito efetivamente um grande esforço para o reconhecimento dos instrumentos tradicionais de Coimbra e do seu papel no desenvolvimento desta parte musical em Coimbra, que não é aquela música de que nós às vezes ouvimos falar, que é só música erudita, aqueles compositores. Não, há muita música boa feita com instrumentos tradicionais e quer há anos para cá, quer atualmente, através desta revitalização dos instrumentos no Museu de Música de Coimbra. Obrigada por terem vindo. Obrigada, Filipe Barão, que também vai falar-nos exatamente sobre um dos instrumentos de Coimbra, a viola toeira. E, portanto, agradeço aos dois contribuírem para este engrandecimento da nossa sabedoria no que diz respeito ao enriquecimento, o nosso enriquecimento no que diz respeito a esta música de Coimbra. Obrigada. Muito obrigado. Eu tenho um PowerPoint em inglês porque às vezes quando falo sobre estas questões há pessoas que não são portugueses e assim pelo menos podem se entreter e compreender um pouco daquilo que nós falamos. Para nós é importante referir a etnomusicologia experimental autorreflexiva porque acreditamos que não conseguimos até agora um melhor título, um melhor nome que descreva a investigação que nós fazemos. Portanto, na prática, nós estudamos a música e os músicos nos seus contextos socioculturais, logo o caráter etnomusicológico. Temos uma apropriação da metodologia científica da arqueologia experimental porque nós temos uma escola de construção de instrumentos musicais que queria falar em breve e temos o privilégio de poder construir os instrumentos, fazer réplicas, fazer adaptações, fazer melhoramentos e quando escrevemos sobre o assunto temos também uma preocupação autoetnográfica de referir como é que todo o processo nos alterou como indivíduos e nos alterou como músicos. Enquanto não aparecer uma denominação mais adequada, é esta que nós vamos utilizando. Portanto, o que é a Associação Cultural Museu da Música de Coimbra? Tal como o nome indica, nós temos como principal desígnio a construção do Museu da Música de Coimbra. Não só a música de Coimbra, mas também o papel da música de Coimbra no país e até no mundo. É importante referir... Um momento, parem tudo. Em primeiro lugar, eu gostava de dar os parabéns a todas as mulheres do mundo, porque hoje é um dia muito especial. Portanto, gostava de agradecer à doutora Cristina Farias. Estou um bocadinho nervoso e por isso é que não fiz a questão protocolar em primeiro lugar. Muito obrigado, doutora Cristina Farias, pelo convite. Gostaria também de agradecer à Câmara Municipal e à doutora Paula Silva dar-nos a oportunidade de falarmos sobre o que andamos a fazer e o porquê é que fazemos o que fazemos. E também já agora dar os parabéns à doutora Germana de Val Rodrigues, que é uma pessoa estruturante na nossa associação e que nos tem acompanhado desde 2015 e que tem contribuído para nós termos crescido como estamos a crescer. Até porque houve um período em que nós tínhamos grandes necessidades de apoios financeiros e daí também já irei falar de uma iniciativa em que tivemos com o Acorda. E essa iniciativa para nós foi num momento crucial e inclusive tenho uma fotografia na nossa apresentação, mas felizmente hoje já somos reconhecidos pelo Ministério da Cultura, portanto temos apoio da Direção-Geral das Artes, apoio sustentado, estamos a ter um apoio fantástico do município de Coimbra e também da Fundação Inatel.
Mas temos um apoio essencial da Liga dos Combatentes que nos permite estar a trabalhar no Colégio da Graça. Esta fotografia que tenho atrás de mim é dos claustros do Colégio da Graça. Portanto, o Museu da Música, embora não seja um museu, porque não tem condições museológicas, pela questão da acessibilidade e da temperatura controlada, portanto, nós neste momento somos um proto-museu. Nós fazemos exposições temporárias e temos como objetivo, e agora vou apanhar o fio da narrativa, temos como objetivo construir o Museu da Música de Coimbra. Obviamente que todos os processos são feitos em pequenos passos e nós estamos a fazer esse percurso, a construir esse caminho. Portanto, o nosso agradecimento também à Liga dos Combatentes, o Núcleo de Coimbra, que nos permite estar a trabalhar neste edifício fantástico do século XVI, na Rua de Sofia, portanto, que se chama o Colégio da Graça. Este projeto começou em 2015, exatamente com a revitalização da viola de Coimbra. Nós trouxemos alguns exemplares e o Filipe terá a oportunidade de falar de uma forma mais científica sobre a investigação que ele está a fazer com a Universidade de Aveiro sobre este instrumento. Ele tem já publicações que nós recomendamos e estão no nosso site, mas foi esta viola que fez juntar uma equipa de pessoas e o curioso é que algumas delas, que eram de Coimbra, ficavam perplexas quando encontravam um valor patrimonial, material, que não conheciam, que é a viola toeira, a viola de Coimbra. Então, mas esta viola faz parte de mim porque eu sou de Coimbra, eu não sei o que é. E algumas delas vieram construir o seu próprio instrumento, construir a sua réplica e tocam hoje na Toeira Troupe. Portanto, nós fizemos várias réplicas de instrumentos que estão em coleções particulares e em coleções de museus e fizemos algumas adaptações porque também temos uma preocupação de contemporanização. Isto porquê? Porque o instrumento deixou de ser tocado em meados do século XIX pelos estudantes, porque foi lentamente substituído pela guitarra e é um instrumento maravilhoso que nós também adoramos, estudamos e ensinamos a construir, a guitarra de Coimbra. E porque era herdado pelas famílias daquilo que denominamos por futricas, portanto as pessoas que são do povo de Coimbra, ainda prevaleceu até meados do século XX, porque as pessoas herdavam dos pais e dos avós e continuavam a tocar o instrumento. No entanto, ele, morfologicamente e em termos técnicos acústicos, estabilizou, não evoluiu. Portanto, é um instrumento tardo-barroco, mas tem muitas das características da viola barroca, assim como a parte do património imaterial, que é o repertório dele associado e que nós estudamos e divulgamos na Toeira Troupe. Por curiosidade, até porque é possível que as pessoas não conheçam as violas tradicionais portuguesas, nós temos da esquerda para a direita, eu vou denominar cada uma delas. E depois falo de um orgulho muito grande de ser português, porque nós somos extremamente criativos. E eu não vou falar do banjo português, porque ficará para outra conferência. Não vou falar em processo de exossubjetivação para não chatear as pessoas, mas faço questão de referir quais são as violas tradicionais portuguesas. Então, nós temos da esquerda para a direita a viola amarantina, que é da região de Amarante. A segunda é a viola braguesa, que é da cidade de Braga. Depois temos a viola bairoa, que é da Beira Baixa. Mais central nós temos a nossa querida toeira. Depois temos a campaniça, que é do Alentejo. A viola de arame, da Ilha da Madeira. A viola micaelense, que também se difundiu por todo o arquipélago dos Açores, que é a viola da terra, também com 2 corações. E depois temos 3 violas extraordinárias, que é a viola terceirense da Ilha Terceira, que pode ser armada com 12, 15 e 18 cordas, correto? Porquê é que eu acho que isto é extraordinário? Porque os portugueses, se tinham uma montanha entre eles, embora a informação passasse, faziam um instrumento completamente diferente, com uma tipologia singular. E é isso que justifica haver tanta variedade de violas em Portugal. E isso é o que nos entusiasma e é isso que nos faz viver com paixão este estudo que fazemos. Aqui temos uma fotografia de uma equipa que já se dedica ao estudo de um outro instrumento autóctone que se passou a denominar, a partir da segunda metade do século XX, por guitarrinho de Coimbra. Embora isto cause algum atrito, alguma irritação em alguns musicólogos,
porque não existe nenhum registro escrito, a não ser já nos finais do século XX. No entanto, nós publicámos um documentário que se chama Arrancado ao Esquecimento, onde temos o testemunho oral de duas figuras extraordinariamente importantes na nossa sociedade, ou pelo menos para nós. Um chama-se José Craveiro, que é um contador de histórias de renome da Associação de Contadores de História Portuguesa, e que refere que sempre houve um guitarrinho em Tentugal e era um instrumento que também era usado para ensinar crianças a tocar. Já tinha sido denominado por bandolim, era usado para quando alguma corda de uma viola partia, era usada ainda no guitarrinho. E ele sempre denomina, desde criança, o instrumento pelo guitarrinho de Coimbra. Outro personagem singular é o Sr. José das Neves Eliseu, ou Sr. Eliseu, que refere que o seu avô, um dos barbeiros que faz parte da história dos Salatinas, e inclusive está para sair um documentário, não sei se já saiu, que recomendo que as pessoas o conheçam, que fala sobre a catástrofe que foi a intervenção do Estado Novo em destruir a Alta de Coimbra para construir a universidade que temos agora, e que a população foi obrigada a vir aqui para a região de Celas e para o bairro Norton de Matos, e então todos os seus fenómenos tradicionais, sociológicos, dissiparam-se. Isso também contribuiu para a extinção da viola toeira. Este avô do Sr. José das Neves Eliseu, que por acaso também é bisneto do José das Neves Eliseu, o compositor famoso, e esse sim é muito importante na história da música de Coimbra, ele refere que o seu avô barbeiro, que era também ensaiador e mandador das fogueiras de São João, portanto uma pessoa muito importante na Alta de Coimbra, chamava o guitarrinho que ele tem em casa, construído por Augusto Nunes dos Santos, em 1886, o guitarrinho de Coimbra. E porquê é que era o guitarrinho de Coimbra? Porque tinha a forma meio larga da guitarra de Coimbra. Portanto, este instrumento que estava extinto, completamente extinto, embora houve dois construtores que fizeram duas réplicas, mas que não tiveram grande sucesso em dar a conhecer, e nós estamos com esse trabalho e com esse objetivo de o dar a conhecer, fez nascer este grupo, que são os Guitarrinhos de Mondego, em que é um grupo divertido que, de uma forma, não vou dizer anedótica, mas mais caricatural, apropria-se de músicas muito conhecidas do imaginário coletivo dos pós-modernistas, ou seja, de nós, e adapta-as ao instrumento. Inclusive há uma música que o professor José Rebola toca dos AC/DC, em que ele liga como se fosse uma guitarra elétrica, e se fecharmos os olhos não sabemos se é uma guitarra elétrica que está a tocar. Portanto, lá está, mais uma vez, a preocupação da contemporaneização de um instrumento esquecido e desconhecido, o guitarrinho de Coimbra. Temos aqui vários exemplares. Este que está mais no meio, este aqui, é a base do nosso trabalho, é o que está no Museu da Música Portuguesa, na Casa de Verdades Faria, e que é da coleção do Giacometti, mas é de construtor anónimo, e tem sido ele o instrumento que nós usamos como referência para fazer réplicas e para tocarmos. Portanto, nós temos uma escola de construção em que ensinamos pessoas a construir também guitarrinhos, o guitarrinho de Coimbra e também as violas toeiras. Aqui já temos a Toeira Troupe. A Toeira Troupe é constituída maioritariamente por pessoas que construíram o seu próprio instrumento. Temos uma pessoa que está ligada ao Politécnico de Coimbra, que é a professora Aida Moreira da Silva, construiu a sua própria toeira, a segunda pessoa ao lado do professor Miguel Luís. E o que é que nos cativa? Neste caso, é o único grupo da associação que tem como preocupação principal o revivalismo. Portanto, nós preocupamos em tentar perceber como é que se tocava a viola toeira e tentar tocá-la como ela era tocada na altura. Os outros grupos da associação já têm um objetivo da subversão e da contemporaneização. Portanto, pegar num instrumento antigo e tentá-lo trazer para a exigência estética da contemporaneidade. O que não é fácil, mas também é muito estimulante. Esta era a fotografia que eu me referia, a professora Cristina Faria, quando o Acorda visitou a nossa escola de construção e nós tivemos o privilégio para tocar
de tocar no Jardim do Colégio da Graça. Inclusive, também temos aqui uma pessoa muito importante, que é o professor Tomás Garcia, que está aqui ao meio, que veio dos Estados Unidos para aprender a construir a sua violatoeira. Ele é professor de etnomusicologia na Miami University. Também foi o diretor de mestrado, ou co-orientador do mestrado do professor Filipe Barão. E é uma pessoa com quem nós temos um contacto muito próximo. Inclusive, quando veio a pandemia, ele construiu uma violatoeira com instruções que recebia através da internet, que é uma coisa que ele gosta de referir quando faz as suas apresentações. Uma característica de sermos um protomuseu é colecionarmos exposições temporárias. Neste caso, foi uma parceria que nós fizemos com o município de Sertã e foi a nossa primeira experiência que também tivemos no serviço educativo com os meninos do primeiro ciclo, sendo que foi uma experiência maravilhosa. As crianças do primeiro ciclo, nós tivemos 600 alunos a visitar-nos. As crianças do primeiro ciclo do Concelho de Sertã vinham a Coimbra, mas vinham também visitar o Museu da Música de Coimbra. Eram recebidos pelo professor Miguel Calhás. Nós falávamos sobre a importância que a Rua da Sofia teve na universidade e foi considerada uma das maiores ruas da Europa durante muitos anos, não é? E assistiam ao repertório tradicional popular da Beira Baixa e depois tinham a oportunidade de executarem algumas tarefas manuais. E isto foi surpreendente para nós, porque alguns ficavam maravilhados ao ver o pó da madeira a cair quando estavam a serrar. Até que alguém se lembrava, é a serradura, é a serradura. Portanto, na atualidade, estas atividades mais manuais desapareceram do currículo pedagógico das nossas escolas. E por isso é que é tão caro pedir a alguém para vir mudar uma lâmpada à nossa casa ou pedir para trocar uma torneira, não é? Porque está-se a tornar uma mão de obra especializada e quase inexistente. E nós investimos, paralelamente às novas tecnologias, porque também temos máquinas de CNC, investimos nas técnicas tradicionais e, eu, com muito gosto digo, investimos em estudar e investigar as técnicas de construção tradicionais portuguesas e as técnicas de construção tradicionais ibéricas. E aqui temos uma imagem da nossa escola. É importante referir que a diferença de idades nos nossos alunos vai dos 16 aos 76, agora para os 77, que é esta senhora que nós temos aqui, não em primeiro plano, mas em segundo plano, Gracinda Maria. Ela aqui, quando construiu o seu guitarrinho, tinha 76 anos e, entretanto, venceu um cancro, que é extraordinário. Ela é uma pessoa com uma força interior muito grande. Mas também tínhamos uma pessoa que tinha 16 anos, portuguesa, e que estava a estudar num liceu dos Estados Unidos, porque podia fazer o ensino à distância. Isso para nós foi uma curiosidade extraordinária. E que teve nota máxima, porque decidiu fazer a sua disciplina de projeto do último ano de secundário construindo uma viola clássica. E para além de ser uma pessoa extraordinária, também foi uma aluna exemplar. Portanto, são várias fotografias dos vários projetos que a nossa escola teve. Para além das violas touras e dos guitarrinhos, temos violas clássicas. Está aqui um senhor a construir uma viola romântica. Temos a guitarra de Coimbra, que é importantíssima no nosso projeto. E é isso que nos anima. Portanto, são vários alunos, cada um de uma origem muito própria. E são pessoas que vão desde doutoramentos ao 12º ano. Possivelmente a Gracinda Maria terá o 2º ano do ciclo, quando o tirou. Portanto, onde é que eu quero dizer, onde é que eu quero chegar? É que, embora sejam de perfis psicológicos completamente dispares, há uma atração comum, que não é só o trabalhar em madeiras. Porque isto também tem muita terapia ocupacional e há quem diga que tem a ver com a questão do mindfulness, no sentido de que as pessoas são obrigadas a viver o tempo presente, porque isto é, se considerarmos que o tempo presente é aquilo que os nossos sentidos alcançam, porque isso só por si já daria aso para alguma polémica. Então, se considerarmos que o tempo presente é exatamente isso, quando estamos a fazer este tipo de tarefas manuais, esquecemos a angústia do passado e a ansiedade do futuro.
Por isso é que as pessoas não veem o tempo passar e às vezes temos que os expulsar da escola porque o tempo passou sem as darem conta. No entanto, também podem fazer isso a pintar um quadro ou fazer um pote, outro tipo de tarefa manual. No nosso caso, o objeto que eles constroem é depois a base para uma arte que nós achamos uma arte extraordinária, que é a arte da música. E o curioso é que algumas das pessoas que nunca tiveram o desejo de aprender música e outras não o puderam fazer porque estavam ocupados a cumprir horários nas suas profissões ou a alimentar os filhos, quando se reformam podem fazê-lo e vão aprender a tocar o instrumento que aprenderam a construir. E inclusive temos 2 casos, pessoas que fizeram a sua formação musical num instrumento que estava praticamente extinto, que é a viola toeira. Isso também é um elemento que nos orgulha muito. Temos aqui mais uma senhora a construir uma guitarra portuguesa. No caso desta senhora que está em primeiro plano, ela neste momento é restauradora especialista, tirou um curso no CEART, mas está a fazer só uma questão etimológica. Técnica especialista de conservação e restauro. Mas neste momento está a trabalhar com o apoio do Instituto do Emprego e Formação Profissional na nossa escola com uma pessoa que nós consideramos um dos melhores da Europa e do mundo, que é o Orlando Trindade. E o curioso é que as técnicas que ela aprende traz e compartilha connosco e faz-nos fortalecer, faz-nos crescer. A proximidade com o Orlando Trindade é extraordinária. Portanto, também temos essa questão pedagógica a acontecer na nossa escola neste momento. Para além dos cursos de construção de instrumentos musicais, temos a nossa técnica especialista de conservação e restauro, que se está a especializar na conservação e restauro de instrumentos musicais, que está também a ser monitora de um curso para restauro de instrumentos para quem quiser aprender a restaurar instrumentos. Já agora, para fechar a questão pedagógica da nossa associação, também temos uma escola de música, neste momento com 3 professores, com aulas de contrabaixo e baixo, que é o professor Miguel Calhás, o professor Ricardo Grácio dá aulas de viola toeira, guitarrinho e outros instrumentos que as pessoas queiram aprender a tocar, e temos o professor Hugo Paiva de Carvalho a ensinar a tocar a guitarra de Coimbra. Mais uma pessoa que estava a construir um guitarrinho, também de uma faixa etária mais jovem, outros de faixas etárias mais avançadas. Como este senhor é um caso particular na nossa escola, que é o Dr. Luís Mota da Silva. Ele é advogado, jubilou há pouco tempo, mas quando tinha 50 anos, ainda o José Romanilhos era vivo, ele foi ter aulas com o Romanilhos. E para quem não conhece, o Romanilhos é, por simplesmente, um dos melhores do mundo da construtores da guitarra clássica. E ele tentou construir e construiu 2 ou 3 guitarras portuguesas com a técnica da guitarra clássica, mas não tinham o som que pretendia. Então ele foi ter aulas connosco. E nós, não contentes com isso, portanto ele construiu uma ótima guitarra, pedimos para ele ser monitor para ensinar as técnicas que aprendeu com o Zé Romanilhos e está agora com um formando na nossa escola a construir uma guitarra clássica com a técnica que aprendeu em Espanha. Este senhor está a construir uma bandola de janeira. Nós não fazíamos ideia do que era uma bandola de janeira, portanto era o instrumento que o avô dele tocava, é um instrumento tradicional popular da Venezuela. E quando ele soube que a nossa escola dava uma oferta formativa muito variada e que, em alguns casos, os professores têm que aprender para poderem ensinar, este foi um deles e está a ser uma experiência muito feliz. Este senhor de camisola vermelha está a tirar 2 licenciaturas atualmente na Universidade de Aveiro, uma de Biologia para garantir o seu futuro. Já sei que a doutora Cristina Faria também é da área de Biologia, depois veio para a música, portanto, parece que os biólogos gostam muito de música. E a outra licenciatura em bandolim. Ele construiu um guitarrinho e agora está a levar o guitarrinho para a Universidade de Aveiro porque o guitarrinho tem potenciais técnicos que o bandolim não oferece, como os bendings, pull-ups, pull-downs, são questões técnicas que agora não interessa para a nossa conversa. No entanto, o guitarrinho que estava esquecido está agora a entrar na Universidade de Aveiro. Isto é uma imagem do nosso serviço educativo que agora temos já no Concelho de Coimbra, em que se chama de Oficina ao Palco, Música e Tradições da cidade de Coimbra. Então, os alunos, isto é uma iniciativa
integrada no Plano Nacional das Artes. Os alunos do primeiro ciclo e segundo ciclo, e também temos já visitas marcadas para os alunos de secundário, vêm à nossa escola e conhecem o repertório tradicional da nossa região, conhecem o Colégio da Graça e veem pessoas a construir instrumentos. Portanto, nós tentamos dar uma visão da música mais completa, agora teria a oportunidade para dizer a palavra holístico. É formidável os sons que eles trazem, a música que eles fazem quando visitam a nossa escola, porque depois devem imaginar que todo este espaço reverbera muito, não é? E para nós é quase emocionante ter este mar de crianças que são o nosso futuro quando nos visitam. É extraordinário. Um outro instrumento, e lá está, isto agora voltando à questão da arqueologia experimental, um outro instrumento que nós decidimos estudar e que já tinha sido estudado por alguns luthiers do nosso país e que viemos a descobrir depois no processo, é aquilo que se chamava o bandolão. É importante referir que a família do bandolim português, de acordo com a teoria do José Lúcio, tem vários instrumentos, nomeadamente a bandolineta, que será um bandolim muito pequenino e muito agudo, e que nós até já sabemos quem é que o inventou, mas não interessa agora. A bandolineta, o bandolim, a bandoleta de 5 ordens, a bandola, o bandoloncelo e o bandolão, que não está aqui nesta imagem. No entanto, este instrumento foi referido por Ernesto Veiga de Oliveira, Armando Lessa, o próprio José Lúcio fala sobre eles no documentário que nós fizemos e que está publicado, basta só digitarem Arrancado ao Esquecimento no YouTube, ele aparece. Inclusive fala de um bandolão que tinha 3 cordas da orquestra típica escalabitana, portanto de Santarém. E nós estávamos, aliás, o que nos apaixona é a perplexidade, que nos faz sentir ignorantes e depois isso torna-se motor da investigação. E a capacidade que temos de concretizar aquilo que chamamos réplicas especulativas. Então encontramos, o rato está aqui, encontramos uma fotografia da Tuna Comercial de Lisboa de 1904, este gigante que está aqui na fotografia exatamente como o Ernesto Veiga de Oliveira o referiu. É uma espécie de bandolim português gigante tocado na vertical como um contrabaixo. É o que é um bandolão. Portanto, é um bandolim português gigante, grave, tocado na vertical. E nós decidimos pegar nessa expressão exatamente para fazer o nosso bandolão. Vamos ampliar o bandolim, torná-lo gigante, e este que está aqui em primeiro plano é um bandolim português em tamanho real, e cá atrás temos o gigantão, aquele que chamamos o bandolão. Portanto, até a proporção está muito razoável. São várias fases de construção. E aqui utilizamos as técnicas com som do bandolim português, só que em grande escala. E cá temos o nosso conselheiro nas técnicas, nas questões dos instrumentos baixos, que é o Miguel Calhás. Portanto, aqui o bandolim estava em fase de construção e nós vemos que, tal como objetivo, é um bandolim gigante. E depois é tocado pelo Miguel Calhás como se fosse um contrabaixo. Aqui foi um espetáculo que nós demos com um grupo que se chama Arrancado ao Esquecimento. E quando apresentámos este espetáculo inserido no Festival Correntes de um Só Rio, foi também lançado o documentário. E para além da viola toeira, do guitarrinho, do bandolão, da guitarra portuguesa, também tínhamos o banjo português. Sendo que o banjo português é um instrumento muito peculiar. Os próprios norte-americanos, que é a nação do banjo, acham que é um instrumento com soluções técnicas extraordinariamente inteligentes e, no entanto, os portugueses não conhecem o banjo português. Eu hoje, como disse, não vou falar muito sobre ele, pois terei a oportunidade, se for convidado para o fazer, de falar sobre ele. No entanto, o especialista é um dos nossos associados, que se chama Jael Palhas, e ele irá publicar um catálogo em breve, porque está a reunir a informação, através da nossa associação, que é mais uma vertente que eu não referi até agora, é que nós também estamos registados como editora. Vamos lançar agora o disco do Estaca Zero, em breve. Publicamos o método para a guitarra portuguesa do Ricardo Grácio, Ricardo Silva, bem-aja. O método para a guitarra portuguesa do Ricardo Silva, que podem adquirir através da nossa associação. É só escreverem para mus.cbr@gmail.com.
E isto é a conclusão. Portanto, a nossa associação tem várias valências. Estamos a construir um museu, temos uma escola, somos editora e também temos a ambição de construir um Instituto de Etnomusicologia Experimental Autorreflexiva. Promotora de eventos também. Promotora de eventos. Como? Promotora de eventos também. Esqueci-me de referir um aspecto muito importante. O professor Felipe Barão está a chamar-me a atenção. Nós somos promotores de eventos também, portanto, nós fazemos o Festival do Guitarrinho, fazemos as Jornadas das Cordas Tradicionais Populares de Coimbra e acho que disse todas as nossas valências, sim? O instrumental que está agora a correr, portanto, que é um concerto exclusivamente instrumental uma vez por mês. E temos mais coisas que depois teremos muito gosto em dizer se nos visitarem no Colégio da Graça, na Rua da Sofia. Muito obrigado. Foi. Então pronto, vou pegar aqui minha colinha. Vou querer desse lado mesmo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Feliz Dia das Mulheres. Meu nome é Felipe Barão. Eu estou, no momento, integrado também à Associação Museu da Música de Coimbra. Estou a concluir, mas vamos dizer que estou no meio do caminho do meu doutoramento em etnomusicologia. E uma das coisas que eu estudo são, como o professor Eduardo falou, são as violas portuguesas, né? Os instrumentos, toda sorte de instrumentos musicais portugueses que a associação trabalha, como o professor Eduardo já falou e exemplificou muito bem, apresentou alguns, sendo que o meu foco de estudo são aquela primeira... Se calhar é legal colocar aquela foto de novo, mas enfim... Lembra daquela foto que tem um monte daquelas violas, né, desenhadas, né, explicitadas? Bom, eu procuro tentar compreender tanto os aspectos construtivos, organológicos dessas violas, como a parte contextual também, cultural, assim, por que elas estão espalhadas dessa determinada forma, quais são as características que identificam cada uma delas. Uma coisa interessante que o professor Eduardo falou é sobre... Vocês lembram que tinha uma viola de 2 corações ali na ponta, depois tinha uma viola de 2 corações aqui também, né? Que é uma coisa muito interessante, que a gente não sabe muito bem por que essas duas... Uma é a viola amarantina, a outra é a viola da terra, e elas duas têm uma característica interessante, os 2 corações, né? Que são umas coisas... Por que as duas? Qual é a ligação? Será que a amarante tem alguma ligação com os Açores? E o que né? Então, são essas pequenas coisas que talvez nós nunca saibamos, mas que me fascinam, né? Para tentar compreender um pouco essas questões contextuais. Nós sabemos que, por exemplo, na viola dos Açores, existe uma explicação do porquê desses 2 corações, mas na amarantina nós não encontramos. Os corações que nos Açores, que pelo menos os meus interlocutores falam, que são 2 corações que os açorianos eles têm na essência a questão da imigração, de saírem das ilhas. Então é um coração que vai e um coração que fica, essa representação. Pelo menos é uma das interpretações que nós temos, né? Mas enfim, o meu foco aqui é a viola toeira. É uma viola que foi identificada, vamos dizer assim, foi... Como é que eu posso dizer? Vou usar essa palavra por não ter uma outra melhor agora, mas cristalizada a partir de mais ou menos da década de 1940 pelo Armando Lessa, depois o Ernesto Rodrigues de Oliveira também
endossou assim, essa aqui é a viola-toeira, é a viola que representa, que foi encontrada na região de Coimbra, então essa é uma viola coimbrã, enquanto as outras têm outras situações. Mas se nós analisarmos organologicamente essas violas, que foi uma coisa que quando eu me deparei com elas, foi a primeira coisa que me chamou a atenção ok, essa viola tem essas características, aqui é uma viola-toeira, mas o que diferencia de uma braguesa, por exemplo? Mas é a questão da boca, por exemplo, que é a boca oval. Mas as braguesas também antigamente tinham boca oval. Por que elas... Qual é a diferença? Porque umas tinham cordas triplas, outras tinham cordas duplas. Mas elas continuam, mas as braguesas antigas também tinham cordas triplas. Qual é a diferença dessas duas? É porque o desenho dos bigodes ali embaixo do cavalete também... mas são similares também, mas... O que faz essas violas serem diferentes? E por que a beirola nós temos ainda uma questão ali do lado, que temos uma corda que não é pisada, mas as outras você mudando o formato, você mudando um pouco a afinação, mudando um pouco a característica física, você identifica ela como um instrumento diferente. Mas enquanto músico eu pensava, se eu afinar todas iguais, eu toco ela da mesma forma. O que me faz identificar uma das outras, né? E aí entra a questão da etnomusicologia, que você não leva em consideração apenas a questão estrutural, morfológica, organológica, mas tem a questão cultural também, isso é muito importante. E essas coisas não devem ser retiradas dos instrumentos, pelo menos numa parte mais analítica. Bom, por que essa introdução? Porque essa palestra, né, foi uma palestra que eu tive a oportunidade de fazer primeiramente no encontro do Festival dos Guitarrinhos, né? Eu fiz algumas alteraçõezinhas para a gente também não ficar uma coisa muito extensa e muito técnica, mas fala um pouco do meu percurso, desse meu encontro com a viola-toeira, né? Que foi desde basicamente tem uns 5 anos mais ou menos, que eu a conheci e comecei a estudar, tanto que o meu trabalho de mestrado, meu dissertação de mestrado é em cima um pouco de uma análise tanto histórica quanto técnica e prática desse instrumento. E a evolução assim, desses meus estudos que entram um pouco no meu estudo do doutoral agora, né? Então, tem o título Percursos, Discursos e Desafios. Vou ler um pouquinho do texto aqui. A primeira parte, Percursos, vai identificar os meus estudos rastreando a presença de uma viola de arame em Coimbra, né? Pelo menos desde o século XVII nós temos algumas pistas de que a viola estava plena ali em Coimbra, a funcionar e por encontros em livros ou periódicos desse tipo. Né? Ela obteve um auge documentado no século XVIII e depois sofreu, XVIII e XIX principalmente no XIX, né? E sofreu um desaparecimento sistemático e progressivo da sua prática no início do século XX. E no meio desse século XX teve um novo fôlego, então é como se ela tivesse em ondas, né? Ela foi bastante utilizada, depois ela foi a viola em Coimbra, depois ela teve um desaparecimento, depois ela teve mais um empurrão, aí ela se respirou de novo, depois ela caiu de novo e coisa desse tipo. A segunda parte de discursos, né, envolve o que se foi dito sobre ela, são os discursos que envolvem essa viola. A terceira parte de desafios vai falar um pouco sobre o que não se sabe, quais são os novos desafios dessa viola que vem lá vamos dizer assim, estruturalmente do século XIX, chegando no século XXI e temos esse instrumento e como é que pelo menos as pessoas interpretam esses instrumentos nos dias de hoje, né? Já foram feitos, inclusive, vários estudos sobre ela, inclusive a corda que foi patrocinada aqui, foi desenvolvida aqui pelo Instituto Politécnico, e, enfim, apenas mais um contributo para podermos... Ué, não mudou? Como é que muda isso? Travou. Não? Por que eu não vejo, né? Não acontece. Tá bloqueado por alguma razão. Peraí. Por algum motivo não. Pedimos desculpa, problemas técnicos.
Será que é por causa da troca do... Se estava a passar, normal. Tipo, no limite, aumenta o tamanho e vais passando no... Sim, acho que eu vou fazer isso. Este lá? Esse dois. Deve ter na forma aqui, não. Pode ter Deve sido ter aquele... travado na Pois. passagem. Alguma coisa corrompeu do Mac para isto. Pois. Também aqui não tem mais Mas ele não está... problemas. Não, está funcionando. Sim. Fui eu que bloqueei. Opa, se calhar Eu vou passar assim, É? vou passar assim. Sem mão, na mãozinha. Não. Na mãozinha. Consegue ver bem ali, no meio? Consegue ler, né? Ótimo, tá. Então vamos lá. Primeiro, como rastrear a presença dessa viola sendo tocada em Coimbra, né? Através de métodos de ensino, do instrumento, jornais periódicos, indicando alguma manifestação, anúncios de venda de instrumentos, propagandas, construtores, catálogos de exposições, partituras, livros, iconografia, né, que registros fotográficos, desenhos, pinturas, esculturas, e instrumentos que chegaram aos nossos tempos, também com seus rótulos e aspectos construtivos. Então, olha só, vamos fazer uma pequena viagem aqui, assim. Se formos pensar na questão da viola em Portugal, nós remontamos ao século XIV, ou melhor, século XV. 1477 é o primeiro registro que nós temos da grafia viola em Portugal. Foi observado num sínodo convocado pelo bispo Dom Luís Pires, no dia 11 de dezembro de 1477. O texto é esse daí. Ordenamos estritamente, defendemos, sob pena de excomunhão, que homens e mulheres, eclesiásticos e seculares que, por devoção, desejarem ter vigília em alguma igreja ou mosteiro, capela ou ermida, não seja ousado fazer nem consentir, nem dar lugar a que se façam jogos, momos, cantigas, bailes, nem se vistam os homens com vestiduras de mulheres, nem mulheres com vestiduras de homens, nem toquem sinos, campanas, órgãos, alaúdes, guitarras, violas, pandeiros, nem outro instrumento, nem façam outras desonestidades, pelas quais muitas vezes provocam e fazem vir a ira de Deus sobre si, sobre a terra. Ou seja, foi num contexto bem tranquilo, bem, né? Que nós encontramos a primeira menção, assim, a menção provavelmente mais antiga, sobre a viola. Lembrando que no século XV e antes disso, os nomes alaúde, cítara, guitarra, viola, elas e seus nomes e seus idiomatismos, tipo lute ou guitarne ou coisa assim, eles meio que eles se intercambiavam. Às vezes se fala sobre um instrumento, mas é um outro, chama o lute de guitarra, chama-se uma viola ou de algum outro instrumento. Então isso ainda é uma coisa. Os instrumentos de corda ainda não tinham esses nomes muito bem especificados, mas nesse eu acho interessante porque alaúdes, guitarras, violas, ou seja, ele está definindo como se fossem instrumentos diferentes. Então isso é interessante. No século seguinte, no século XVI, nós temos já um passo interessante em descobrir que a viola já estava muito bem estabelecida em Portugal, né? Nós temos, por exemplo, num documento datado do século 1517, né? Chamado Título do Regimento da Festa do Corpo de Deus e de como hão de ir os ofícios, cada um em seu lugar, né? Descreve uma procissão em homenagem a São Jorge ocorrida em Coimbra. Olha só. E possível perceber a presença das violas nos festejos. Olha, junto da gaiola hão de ir 4 anjos tangendo com violas e arrabis, os quais a cidade há de dar, bem concertados, com boas alvas capas e sapatos brancos. E há de haver cada um para seu mantimento e por encargo de estar prestes com seus estormentos 50 réis. Ou seja, um dos primeiros também descobertas da presença da viola, de registro da presença da viola em Portugal, já logo na cidade de Coimbra, né, no século XVI.
Enquanto isso, na Espanha, aqui do ladinho, Luís de Milã indica a popularidade da vihuela em uma publicação de 1536, onde eu destaco na apresentação do livro, logo no frontispício, uma dedicatória ao rei Dom João III, rei de Portugal e Algarves, que reinou aqui em Portugal entre 1521 e 1557, né, abre aspas. O livro, no caso, a obra é dirigido ao muito alto, muito poderoso e invencível príncipe Dom João, né, Dom João III, pela graça de Deus, rei de Portugal e dos Algarves, desta parte e da outra do mar e de África, e senhor de Guiné, e da conquista e navegação. Ou seja, a viola, mais uma vez, né, mesmo em um contexto em outro país, mas sempre sendo relacionada a Portugal de alguma forma. Nós temos também um outro autor interessante, que é o Juan Bermudo, que ele fez um livro chamado Declaração de Instrumentos Musicais, em 1555, onde ele descreve muitos instrumentos, como eles eram no século XV, inclusive como se tocam esses instrumentos, como eles eram e tal. Mas no livro anterior a esse, na primeira edição, em 1549, ele também dedica ao rei de Portugal, Dom João III. Ou seja, Dom João III, pelo jeito, gostava muito de música, né? Indo um pouco mais à frente, esse texto está errado, mas é só para vocês mostrar. Isso que está aqui na capa aqui se chama o registro, o livro dos regimentos oficiais mecânicos de Lisboa, que trata do regimento dos violeiros. Ou seja, para você ter a profissão de violeiro, você passava por um teste, por uma prova, e só depois, se você passasse nessa prova, né, você conseguiria o registro e você poderia construir violas. Ou seja, não eram instrumentos construídos da cada um. Se você quisesse ter a profissão, você passava... E não era só... Você tinha outras profissões na época, alfaiates, coisas desse tipo, passavam por esse mesmo teste, e o violeiro também tinha, e não só o violeiro, mas também tinha o regimento das pessoas dos que constroem, que fazem as cordas de viola, ou seja, eram coisas diferentes. Uns faziam as cordas, outros construíam os instrumentos. Eu deixei aqui também um... É muito grande o texto, mas fala mais ou menos, né? Qualquer pessoa deseja exercer a profissão de violeiro poderá fazê-lo, nem qualquer pessoa, né? Começa a negativa lá na frente, poderá fazê-lo sem antes ser examinada pelos examinadores escolhidos para essa função. O exame será realizado na casa dos examinadores, conforme eles decidirem entre si, para que possam avaliar se o oficial realiza o trabalho de forma adequada e se merece ser aprovado, né? Ou seja, esse regimento é de Lisboa, mais tarde também tem muitos no Porto também, mas em séculos seguintes. Mas é importante dizer que, pelo menos em Portugal, a viola já estaria muito bem estabelecida. Nós podemos observar isso através de alguma iconografia, né, que essa pintura do Mestre de Abrantes, 1550, nós temos uma viola aqui bem representada. Nós temos também uma coisa interessante, que é um instrumento, que é o instrumento mais antigo encontrado em relação dessa tipologia, né, que até recentemente foi alvo de uma pequena discordância assim, nas redes sociais, se era uma guitarra, se era uma viola, se era isso, se era isso e tal. Tem muitos que até falam que isso pode ser uma vihuela, porque existiam vihuelas de 5 ordens também. Ordens, no caso, vocês podem ver aqui, percebem que são cordas duplas e triplas ali na frente, né? Ou seja, cada grupo de cordas dessas são ordens, né? E as vihuelas tinham 6 ordens, mas haviam também vihuelas de 5 ordens. Esse instrumento é um instrumento bem pequeno, reduzido, mas também documentado que existiam também vihuelas pequenas, né? Mas existiam também um instrumento que é da mesmo período da vihuela, que era a guitarra, que é um instrumento mais pequeno também, mas era de 4 ordens, então, só que esse tinha 5. Muitos falam também que tem esse furo no meio aqui, que no caso teriam 10 cordas, mas teriam 11 cordas. Então existe uma grande questão em volta desse instrumento, né? Que se por acaso esse instrumento tivesse realmente 11 cordas, ele poderia ser de 6 ordens, ou seja, poderia ser uma vihuela, né? Mas enfim, isso são coisas especulativas. Mas o importante por que esse instrumento é interessante para nós? Porque ele foi construído em Lisboa, ele é um instrumento português, de fabricação portuguesa, tá? Avançando um pouquinho no tempo, nós chegamos ao século XVII, com uma bela figura, né, de Coimbra do período. Nós encontramos aqui... Opa! Eu acho que não foi...
Ah, sim, claro, sim, sim. O que acontece no século XVII? Existe esse novo modo de cifra para tañer a guitarra. Esse método foi escrito por Nicolau Doise de Velasco. Na verdade, seria Nicolau Dias de Velasco. É um português. Esse português, ele viajou, ele nasceu em Lisboa, ele passou muito tempo em Espanha e foi trabalhar em Nápoles. E em Nápoles ele publicou esse livro. Ou seja, não se fala se ele aprendeu, se começou a tocar viola em Portugal, assim, em Espanha, em Nápoles, mas nesse período Espanha, Nápoles, Portugal eram quase uma coisa só, não só geograficamente, mas como culturalmente. Então, mais uma prova também de que a viola estaria muito mais muito relacionada à cultura portuguesa nesse período. E aqui nós temos uma coisa interessante, que é essa Benedictina Lusitana, publicada em Coimbra em 1651, que também falam sobre violas. Ó. Abre aspas, né? Disse-se do glorioso São Ambrósio que, por isso, as cordas da viola são chamadas em latim de fides, porque, embora sejam coisas mortas e sem vida, quando tocadas elas falam, dando-se como se fossem vivas e nos alegram com sua harmonia. Né? Aí tem uma citação em latim que, na verdade, significa: penso que as cordas da cítara, vi como ele já chama de viola, depois embaixo cítara, são chamadas de fides, fé, porque mesmo após a morte ainda produzem som. Ou seja, a etimologia da palavra fides em latim tem a ver com fé, mas tem a ver com corda também. Então, é alguma relação que os instrumentos tinham com essa questão mais religiosa ou coisa desse tipo. Passando para o século XVII, nós temos agora aqui uma coisa muito famosa, no meio das violas, que é o método do Paixão Ribeiro, que é o primeiro... Na verdade, existe um método em 1752, publicado em Lisboa, que é basicamente uma tradução de um método do século XVI, que ele é muito chupado, assim, as informações, mas com uma coisa interessante. Esse método do século XVI, fala-se que as violas têm 9 cordas, divididas em 5 ordens. E esse método português, embora seja praticamente todo igual, fala que as violas têm 12 cordas, tais como elas têm, né, como se apresentam, pelo menos se observava em Portugal nesse período. Em 1789 nós temos aqui a nova arte de viola, que é tido como um grande marco assim, para dizer: esta aqui é a viola portuguesa, ela é dessa forma, ela se afina desse jeito, ela tem 12 cordas, são cordas triplas e cordas duplas, você pode utilizar cordas de tripa ou cordas de arame. Ele fala, inclusive, nesse início aqui, que é só uma transcrição, que a motivação dele tocar essa viola é porque as pessoas, muitas tocam viola, mas queriam aprender a tocar viola, e como ele tocava muito bem e não havia nenhum método sobre isso, vou resolver escrever um método para ensinar as pessoas a tocar e coisa desse tipo, mas é um método muito simples, é mais para tocar músicas muito simples. No final você tem até fala aqui, por exemplo, né, aqui a parte feita, segue ser o pontear no caso fazia como se diz, os trastos, né? Nós temos aqui outras coisas também falando que as cordas podem ser de tripa ou de arame, de aço. Bom, avançando um pouquinho, chegamos ao século XIX, que também nós percebemos aqui que nós temos uma viola que nós podemos até dizer, é uma toeira, mas nesse momento ainda era apenas uma viola, né, no século XIX. E aqui nós temos uma coisa interessante. Aqui, no final do século passado, desse século anterior, né, é publicado no Porto o estudo de guitarra, que seria o primeiro método para guitarra portuguesa, que na verdade nessa guitarra ainda não seria uma guitarra portuguesa, seria uma guitarra, nós chamamos de guitarra inglesa por conveniência, sendo que a afinação ainda da guitarra que se estava em Inglaterra. Mas por que coloquei isso interessante? Porque a partir desse momento a guitarra em Portugal ganha um certo protagonismo e nós conseguimos distinguir exatamente na hora de ler o que é guitarra, o que é viola. O que é guitarra? Fala-se de guitarra, tem a ver com esse instrumento. Fala-se de viola, tem a ver com o instrumento. Que até um pouco antes disso você encontra ainda alguma dúvida se estava a se tratar de uma coisa ou outra. Nós temos, por exemplo, no século anterior em Espanha, a palavra vihuela ainda era utilizada. A vihuela não era falada em Espanha desde o século XVI.
mas no século XVIII você já tem alguns em jornais falando, olha, nós vendemos vihuelas de 6 ordens, vihuelas de 5 ordens, ou guitarras, esses instrumentos ainda, essa nomenclatura em Espanha ainda é muito intercambiável. Se você vai ver em documentação espanhola, ainda é uma grande dúvida se saber se fala da guitarra ou de viola. Aqui em Portugal não, guitarra é um instrumento, viola é outro instrumento. Só que em 1826 nós temos aqui mais um método publicado em Coimbra. Curioso também que o do Paixão Ribeiro também foi publicado em Coimbra, ou seja, mais uma relação da cidade com o instrumento. E esse método é interessante, não dão geralmente muita atenção a ele, mas o mais curioso em 1826, a guitarra normal, na época era chamada de viola francesa, né, já estava com uma certa fama em Portugal, as pessoas já estavam tocando esse instrumento. Em o resto da Europa, a viola francesa já tinha até um certo protagonismo em relação aos outros, já tinham muitos músicos tocando e fazendo música. A música séria é uma coisa muito... Mas fazendo música erudita, vamos dizer assim, uma música, vamos dizer, culta com esses instrumentos. Mas em Portugal, a viola de 12 cordas e 5 ordens ainda era utilizada e bastante utilizada, né? Inclusive nas altas classes, né? Nós temos, por exemplo, a viola francesa em Portugal, o método mais antigo encontrado em 1839, ou seja, um pouquinho depois, né? Ou seja, não existia viola francesa em Portugal antes disso? Claro que existia, né? Nós temos uma coisa, quando vamos estudar os instrumentos musicais, pensa-se, quando você faz uma publicação para aquilo é porque a cultura já vem muito anterior. Ninguém começa com uma publicação. Você pensa, se é publicado em 1939, então pelo menos uns 20 anos, né, 10 anos antes, aquilo já era utilizado. Bom, no século XIX, então, nós temos agora o auge dessa viola em Coimbra, né? Então, a partir daqui, nós vamos observar, por exemplo, essa viola começa a ganhar outros nomes. Ela pode ser referida como banza. Por exemplo, o Antão de Vasconcelos dizia que, por volta de 1860, as banzas vinham gemendo na cadência de maior para menor, ou seja, ele se refere a esse instrumento, tanto que ele fala aqui, banza, viola de corda de arame, né? Esse livro é publicado em 1920, mas ele fala sobre lembranças dele de quando ele estudava em Coimbra, né, em 1860. Outra informação que nós temos também mais para o final do século XIX, mas também referindo-se ao 1860, quando o Teófilo Braga fala sobre o João de Deus, que também tocava esse instrumento, e ele falava, quando a banza gemia, quando a banza tal, então se referia também, esse instrumento, essa nomenclatura também se refere à viola. Em 1870 foi publicado esse livro aqui, falando sobre os músicos portugueses, né, por Joaquim de Vasconcelos, e quando ele se refere a um tocador, um famoso tocador de viola, que seria José Dória, é a primeira vez que nós conseguimos identificar a designação viola de arame, a viola denominada vulgarmente de arame, né? Ou seja, a viola antigamente chamava-se de viola, mas agora ganha essa coisa, viola de arame, né? O José Dória tocava esse viola de arame, ou seja, aquela viola com corda de tripa. Você já percebe que já é uma coisa que ficou um pouco mais para trás. Nós temos também uma coisa curiosa, né, que, por exemplo, já no início, avançando um pouquinho, mas ainda no início do século XX, de viola da beira. Essa nomenclatura viola da beira também foi referenciada à viola. Nós temos aqui também a presença da viola em Coimbra, né? Falando sobre as fogueiras de São João. A viola sempre foi um dos instrumentos mais favoritos dos conimbricenses. Nas serenatas do Mondego e noutras pelas ruas e subúrbios da cidade, por exemplo. Esse livro de 1886 fala de lembranças de 1870, ou seja, em 1870, até um momento nesse livro ele fala que a viola é que reina, a viola é o principal instrumento das fogueiras, ou seja, mostra-se um protagonismo na prática desse instrumento em Coimbra. Aqui, por exemplo, em 1872, mais uma menção, eles afinavam, momento do rapazinho, animados, rapariga de roupagem, tal, afinavam a voz pela afinação da viola, ou seja, é uma característica cultural do uso da viola nesse contexto, 1872. Ou seja, tudo provas
ou pelo menos não provas, mas indícios de que a viola era muito utilizada e realmente em Coimbra ela tinha um certo protagonismo perante os outros instrumentos. Agora falando muito rapidamente aqui sobre quem tocava essa viola. Esse instrumento tiveram pessoas que se destacavam por tocar esse instrumento, né? Por exemplo, o mais famoso deles foi o José Dória, né? Em 1824 a 1869, que ele é um médico muito aclamado aqui na cidade. E nesse livro do Músicos Portugueses tem ele detalha muito bem a relação do José Dória com a viola, propriamente dito, né? Resumindo isso daqui, fala que, por exemplo, o José Dória ele tocava viola e ele tocava tão bem que ele foi chamado para tocar em Lisboa. Ele foi tocar em Lisboa e ele tocou músicas populares, músicas desse tipo, e uma senhora provocou ele falando: mas esse instrumento só toca esse tipo de música, ele não toca música séria, não toca música boa, música de salão, áreas, coisa assim. Aí ele voltou mordido para Coimbra, pediu para um amigo dele fazer umas reduções de áreas, tem até não lembro agora quais são, e depois ele volta para Lisboa e toca todo aquele repertório erudito, e as pessoas viram uma febre. Ele é convidado inclusive para tocar no exterior, para fazer turnês pela Europa, mas ele fala: não, eu sou médico, eu tenho minha responsabilidade como médico em Coimbra. Ele volta para Coimbra e no final da vida fala que ele até se arrepende, fala: poxa, podia ter feito alguma coisa e tal, mas enfim. E isso é coisa interessante, porque esse livro fala também características sobre técnicas que ele utilizava na viola, né? Efeitos harmônicos, cordas duplas, triplas, trinados, dedilhados, surdine, ou seja, cada peça ele tocava, não simplesmente tocava ou de forma batente, mas ele tocava com técnica essa viola. Fala mais coisas sobre outro músico também conhecido por tocar a viola foi o João de Deus, né? O pedagogo João de Deus. Não só viola, mas ele tocava guitarra também, a guitarra portuguesa, vamos dizer assim, mais para o final do século. Mas quando ele estudava em Coimbra, ele tocava viola e era famoso por tocar a viola de arame. Tem várias cenas dele tocando essa viola, sendo um exímio tocador, tanto que muitos comparam ele com o próprio José Dória, falam que ele tocava tão bem quanto o José Dória. Outro tocador também interessante, autodeclarado, é o Antônio de Vasconcelos, que quando ele fala que tocou no grupo do José Dória, o José Dória tocava viola e ele acompanhava o José Dória. Pontinhamos eu, o Justino Bigode, o José Dória, o Frutuoso, acompanhados pelo Guimarães, o Bandeira, o violão. Uma coisa interessante, violão a guitarra clássica era chamada violão nesse período. E não só por causa das mulheres, mas eu acho interessante nessa palestra falar que o Antônio de Vasconcelos ele se apaixonou por essa Maria da Esperança, que era uma meretriz da Baixa de Coimbra, e ele sempre, uma das coisas que toda vez que ele se remete a ela, ele falava: ela tocava viola de uma maneira que eu ficava apaixonado, ela me ensinou a tocar músicas na viola, e ele até compara a vida dela como se fosse uma Severa Coimbra, porque ela se apaixonou por um homem rico, só que o homem rico a abandonou e ela morreu, se não me engano, tísica. Mas enfim, ele descreve muito bem o tempo que ele passou com ela como amigo, né? E o tempo de como ela despendia o tempo tocando a banza, né? Tocando e fazendo música, né? Tocando músicas de amor e músicas de saudade, ou até falando mal dos homens. Ele até fala sobre isso. Bom, aqui ele fala algumas coisinhas e tal, mas enfim. Outra coisa importante para rastrear a viola em Coimbra é a ação dos violeiros, ou seja, de quem construía essa viola em Coimbra. E aí nós temos as provas mais táteis, né, dessa presença da viola. Existem hoje em dia são mais de 20 violas encontradas desse período, só do século XIX, mas eu coloquei uma de cada violeiro que se destacou, pelo menos que se sobrou. Existem outros violeiros que provavelmente que são citados como violeiros em Coimbra, que provavelmente construíram violas, mas essas violas não chegaram aos nossos tempos, né? Nós temos ali os dois primeiros, José Rodrigues Bruno e o Joaquim Vladislau Bruno. Nós temos no meio o Antônio dos Santos, o Bento Martins Lobo e no final o Augusto Nunes dos Santos. É interessante dizer que esses cinco violeiros, eles pertenciam a, que eu chamo, não só eu, mas chamam-se de duas escolas de violaria de Coimbra.
a violaria dos Bruno, que era no Passo do Conde, e a violaria dos Santos, né, que seria localizada na Rua Direita. Por que eu digo isso? Porque José Rodrigues Bruno, que era o patriarca, foi quem começou a violaria dos Bruno, né? Ele construiu e passou o negócio para os filhos, que eram 2 filhos, o Joaquim Vladislau Bruno e o Fernando alguma coisa Bruno. Sendo que durante muito tempo achávamos que o José e o Joaquim eram irmãos, porque havia sempre no rótulo do Joaquim Vladislau Bruno estava Joaquim Vladislau irmão. O irmão deve ser o José. Mas não, descobrimos recentemente que o José é o pai. E que o pai morreu em 1953. Ou seja, não havia forma dele estar vivo, por exemplo, uma viola que foi construída depois de 1860. Então, por exemplo, este modelo de viola, que é essa viola que hoje em dia que pertence ao Museu Machado de Castro e hoje em dia está no Museu Nacional da Música lá em Lisboa, que durante muito tempo achavam que ela provavelmente de 1960, 1970. Segundo o rótulo do José Rodrigues Bruno, talvez ela seja anterior a 1850. Então talvez seja uma das violas mais antigas que nós temos portuguesas, né? Talvez, não quero arriscar, mas talvez seja a viola portuguesa mais antiga, a viola não portuguesa, porque nós temos as violas barrocas, mas as violas de arame portuguesas, que nós sabemos que são de arame mesmo, porque aquelas outras violas poderiam ter sido armadas em tripa, por exemplo, que com características, inclusive, organológicas, que eu não vou entrar em detalhes, mas que mostram que elas foram construídas para terem cordas de aço, para terem cordas de arame, ou seja, as violas de arame a viola de arame mais antiga talvez seja essa de José Rodrigues Bruno. O filho construiu essa daqui, que é uma viola que é de um particular, mas está em restauro agora lá no Museu da Música de Coimbra, onde nós podemos, né, ter posse dela e estudá-la. A Joaquim Vladislau Bruno, irmão, aqui está aí o rótulo a que me referi. E tenho aqui, com menção honrosa na Exposição do Porto de 1865, ou seja, essa viola foi construída após, está aqui em 1865, que torna-se também uma viola interessante. Nós temos aqui, por exemplo, a prova da Menção Honrosa, que foi publicada no Conibricense de 1866. Em tempo, demos notícia que os nossos patrícios, senhor aqui do Vladislau Bruno irmão, mandaram para a Exposição do Porto uma conferência honrosa. E olha só que curioso, consta-nos que os expositores ofereceram e já remeteram a viola ao senhor Manuel Lourenço Baeta Neves, residente em Barbacena, no Brasil. Ou seja, essa viola foi para o Brasil. Ou seja, havia uma viola Coimbra no Brasil no meio do século XIX. Aí, se ela gerou outras violas brasileiras, é especulação gostosa de pensar, mas é interessante. Nós temos aqui outras provas de premiação, né? O Joaquim Vladislau Bruno. E o José Rodrigues Bruno passou para o irmão. Os irmãos não tiveram descendentes, e um aprendiz deles assumiu, que foi o Bento Martins Lobo, galego de nascimento, que ele aprendeu com os Bruno, e depois, quando o Joaquim Vladislau morreu, ele assumiu. Inclusive, o Eduardo Loio fez uma réplica dessa viola. É uma viola que participou da exposição de 1874 e que até há pouco tempo era a única ligação que nós tínhamos, ou a primeira ligação que nós tínhamos, que confirmava-se que ela poderia ser uma viola toeira. Perceberam que eu até agora não falei sobre toeira, né, o nome, né? Isso é muito importante para as minhas conclusões, que já está a terminar, mas é interessante nós pensarmos que nesse período as nomenclaturas usadas eram viola de arame, viola, banza, certo? Nós temos aqui na frente, já passando para outra violaria da Rua Direita, o Antônio dos Santos. Nós temos aqui duas violas mais antigas do Antônio dos Santos, embora sabemos, ou temos indícios de que ele abriu a oficina em 1845. Essas violas são mais tardias, são de 1870. Por exemplo, essa viola que está na Figueira da Foz está escrita no rótulo Antônio dos Santos a fez em Coimbra em 1870, nós temos como datar, sendo que essa do Museu Nacional da Música nós só temos esse rótulo, que não diz nada, mas por mais algum tipo de associação e de comparação, nós podemos afirmar mais ou menos que talvez elas sejam um pouquinho mais anterior, eu julgo, por causa da questão da escala completa, não sei. Mas isso é especulação. Nós temos aqui vários rótulos do Antônio dos Santos. Percebemos que
o Antônio dos Santos, essa primeira aqui. Uma coisa interessante que nós temos aqui o Antônio dos Santos, depois Antônio dos Santos e Filhos, depois Antônio dos Santos e Filho, né? A partir desses rótulos, nós podemos meio que datar essas violas. Isso é interessante, que os rótulos nos informam muitas coisas. E eu botei isso daqui só para nós termos uma coisa interessante. Naturalmente, nós podemos pensar que o Antônio dos Santos, a fez em Coimbra, seria um rótulo anterior a todos os outros. Mas não. Nós temos indícios que o Antônio dos Santos, ele teve, talvez o mais antigo seja o Antônio dos Santos e Filhos, quando ele trabalhava com os seus 2 filhos, os 2 filhos imigraram para o Brasil. Ou melhor, um foi, depois ele começou a imprimir como e filho, depois o outro foi, aí ele começou a imprimir como sozinho, até ele começar a imprimir e genro, que aí o genro dele, Augusto Nunes dos Santos, começou a trabalhar com ele. Então, esse rótulo Antônio dos Santos pode ser ou tanto anterior quanto posterior. Então, essa viola pode ser tanto de 1860 quanto de 1880, nós não sabemos, né? Enfim, é mais uma coisa para nós estudarmos e avaliarmos. Este é Augusto Nunes dos Santos, ou seja, ele até fala aqui, ó, Augusto Nunes dos Santos, sucessor de Antônio dos Santos. Então, quando o Antônio dos Santos morre, o Augusto Nunes ele absorve a oficina, né? O Augusto Nunes dos Santos também tem outros, tem um Anderson, não sei se é Anderson o nome dele, não sei o que, Espingarda, que ele é um discípulo do Augusto dos Santos, brigam severamente, eles se separam e mas já no século XX, por isso que eu não coloquei aqui na minha exposição. Bom, aqui nós temos aqui só uma nota que saiu. O que eu quero dizer, fala que o Bento Martins Lobo ele vai mandar para Lisboa uma viola para ser exposta, e o Augusto Nunes de Santos também vai. E aqui ele fala: os atuais violeiros de Coimbra mantêm em sua indústria os créditos adquiridos pelos antigos violeiros José Rodrigues Bruno e os seus filhos Joaquim Vasdal Bruno e Francisco Rodrigues Bruno. Ou seja, exaltando a violaria em Coimbra. E eu achei interessante isso aqui porque tem todos os construtores numa notinha de jornal só. Isso em 1888. Bom, para terminar... desculpa, não, só uma... Então, nós podemos, assim, em 1898, no Tribuno Popular, um jornal que passava aqui em Coimbra, começa a se falar. Lembra que eu falei que em 1870 você tinha a viola em auge? Era a rainha das fogueiras de São João. Aqui elas já começam a falar. Desapareceram as antigas fogueiras de São João, as fogueiras de Pinheiros, para dar lugar a pavilhões embelezados com bandeiras, festões de bucho e flores. A viola de corda de arame e o velho cavaquinho que afamados tocadores dedilhavam caprichosamente fizeram se substituir por instrumentos de metal. Ou seja, a partir daqui alguém já começa a se incomodar. As violas estão sumindo. No ano seguinte, 1899, o maldito uso ou antes abuso dos trombones nas fogueiras é tudo o que conhecemos de mais detestável e impróprio. Tirar-lhes a viola de corda de arame, a guitarra e o violão é roubar toda a originalidade a essas danças. E 2 anos depois, 3 anos depois, está muito longo, mas o demônio do progresso fez desaparecer das fogueiras completamente o tradicional cavaquinho, quando, afinal, ele era o instrumento próprio e mais adequado para falar ao coração das tricanas nas suas festas e danças populares. O cavaquinho é morto. Me lembrei quando eu li isso aqui, eu lembrei do alemão que falou: Deus é morto? Quem foi? O Nietzsche. O cavaquinho é morto. E como é uma desgraça, nunca vem só, com a morte do cavaquinho quase desapareceu também a viola de arame, outro instrumento que parece ter sido criado por algum santo popular para as fogueiras de Coimbra. Né? Então, no dia em que a viola tiver dado o último suspiro e for fazer companhia na eternidade ao cavaquinho, convença-se que estão também mortas as fogueiras. Então, eram instrumentos que eram muito significantes e, com o tempo, foram parando de ser utilizados. Né? Entretanto, no século XX, nós temos uma figura, uma foto bem famosa do Raul Simões, vou falar um pouquinho sobre ele na frente. Em 1901, nós encontramos a viola num contexto de rancho infantil. Ela deitadinha ali na foto da criança. Muito provavelmente essa viola não estava sendo utilizada, porque se você der um zoom, está faltando corda nela.
Então, a viola tá ali, dá pro puto tocar e tal, tirar uma foto bonita, né? Então, em 1901, mas ela aparece em pleno uso aqui em 1902, no Terreiro da Erva, num rancho também, o Rancho Flor da Mocidade, se não me engano o nome desse rancho. Ou seja, em algumas fotos da Tuna Acadêmica de Coimbra nós aparecem também algumas violas. Ou seja, elas sumiam de alguns contextos, mas ainda estavam presentes, então ficava aquela coisa, elas desapareceram completamente, não desapareceram, qual é a situação, né? Até que em 1939 nós temos a primeira, ou melhor, o que nós achamos ser a primeira menção à nomenclatura viola toeira. Era um dia cheio de cor e vida pelo pitoresco dos costumes, pela lacridade dos romeiros, pelo gracioso traje das raparigas que bailavam ao som do cavaquinho, do harmônio da viola toeira com repinique de ferrinhos. Ou seja, isso aí num contexto de festa do Espírito Santo. Ou seja, nós percebemos que ela tinha um auge, depois ela teve um declínio, aqui ela parece figurar novamente no meio dos festejos populares, né? Isso em 1939. Nós temos, por exemplo, aqui numa recolha do Armando Lessa, um instalado, onde ele recolheu isso e colocou com viola toeira, ou seja, quando ele percebeu acompanhou essa manifestação, esse evento, e via viola toeira, tanto que ele fez questão de colocar com viola toeira, ou seja, ela estava desaparecida, não estava, né? Enfim, 20 anos mais tarde, o Ernesto Veio de Oliveira, ele ouviu falar, através do Armando Lessa, que havia uma viola toeira em Coimbra, e foi procurar o senhor Raul Simões, e o senhor Raul Simões, ele tinha essa viola guardada com ele, que é uma viola do Augusto Nuno dos Santos, lá do início do século XX. Ou seja, ou do final do século XIX. E o Raul Simões não só tocava essa viola, como chamava ela de minha menina, como ele construía violas. As violas dele são muito parecidas construtivamente com essas, pelo menos morfologicamente, com as violas do Augusto Nuno dos Santos. Podemos até falar que dentro daquela árvore genealógica, o Raul Simões estaria ali depois do Augusto Nuno dos Santos, né? Não era parente, mas... E nós podemos ver aqui nessa próxima foto uma comparação entre as duas violas históricas, vamos dizer assim. A de cima, a do Antônio dos Santos, e a de baixo, a do José Rodrigues Bruno, aquela primeira. Percebe que elas têm comparação em tamanho, tem tamanhos diferentes, né? Em aspectos construtivos, eu tive a estudar essas violas mais próximas nesses últimos dias. Elas têm muito... exceção do tamanho, elas têm medidas muito parecidas. Parece realmente que havia um molde, assim, uma maneira a ser construída, embora você perceba características diferentes dos construtores, né? Um tampo um pouquinho mais grosso do que o outro, principalmente na parte decorativa, você tinha, por exemplo, um era mais redondo, outro mais abaulado, então tem algumas idiosincrasias que caracterizavam uma escola de construção e outra. Bom, para terminar, nós temos agora os discursos que nós temos em relação no século XX a viola toeira é a viola de Coimbra, porque o Ernesto Veio de Oliveira viu essa viola e falou, está em Coimbra, essa viola é de Coimbra. Ele foi para Braga e viu, essa viola é braguesa, está em Braga, então essa viola é braguesa. Nós tínhamos uma atividade muito rica, por exemplo, no Porto, em 1870, 80, no final do século XIX, haviam violeiros muito nativos no Porto. E nós temos até alguma menção, assim, algum tipo de que existem até violas do Porto construídas no final do século XIX que chegaram aos nossos tempos, embora muito restauradas, mas elas existem, estão por aí. Então, existem, por exemplo, em outros locais, por exemplo, em Barcelos tem violas, vou lembrar agora no outro sítio. Mas, enfim, haviam outros locais que tinham essas violas também, a cultura da viola, né? Só que foi muito taxonomizado essa coisa do viola braguesa, viola de Coimbra, viola micaelense, viola campaniça, que é do Alentejo, viola... Então, começou-se a construir uns discursos em cima dessas violas, onde
juntaram, onde cercaram a viola toeira como se fosse uma viola Coimbra, com características dela, com características assim, essa viola é de Coimbra, essa viola tem 12 cordas, tem cordas triplas e duplas, isso já diferencia muito. Ela é uma viola, durante muito tempo, se você for pegar, por exemplo, livros estrangeiros, falam que a viola lá do século XVIII, do Baixão Ribeiro, é a viola toeira. Nós temos também a tendência de falar que essas violas do século XIX são a viola toeira, porque elas parecem muito na construção, na parte morfológica, né? Mas esquecemos que nós temos, não tenho aqui, mas, por exemplo, nós temos violas em Braga que são muito parecidas com elas também, né? E aí entra a minha pergunta: o que define a viola toeira, né? Aqui são detalhes da viola histórica, né? Como ela era muito bem desenvolvida, muito bem machetada. Essa aqui, como eu estou construindo com o professor Eduardo, um dia eu ainda vou terminá-la, mais ou menos... ela já está muito mais avançada que isso, também eu vou... Mas é uma tentativa não só de fazer uma réplica, mas sim entrando na minha pesquisa. Como essa viola ela se portaria no século XXI se ela não tivesse, ou se ela tivesse tido um percurso natural, por exemplo, como a guitarra clássica teve. Tudo que eu falei agora, se você pegar antes do Paixão Ribeiro para trás, todos esses instrumentos partilhavam de um antecessor comum. Eram todas guitarras ou violas, dependendo de onde você estava. Haviam diferenças entre países, por exemplo, a afinação principalmente, você tinha umas oitavadas, outras tal, não sei o quê, mas eram basicamente o mesmo instrumento. Os métodos, quando você pega esses métodos mais antigos, você compara eles meio que se intercambiam. Você pega uma coisa que eu posso mostrar rapidamente para vocês, mas é o próprio repertório. Tem livros que foram recolhidos, né, músicas recolhidas, que tem músicas italianas, músicas francesas, músicas portuguesas, e tudo no mesmo, como se desse para tocar tudo com o mesmo instrumento, né? E nós temos agora, já para o final do século XIX, uma proliferação pelo menos no caso português, de violas, onde nos coube aqui em Coimbra essa viola, mas, por exemplo, um repertório da viola de Coimbra, se caso nós fôssemos escrever, também não soaria tão bem se fosse num outro instrumento. Isso falando como músico, porque nós temos questões de cordas duplas e triplas, nós temos questões das cordas duplas, as mais agudas, por exemplo, nas ordens mais graves, estarem posicionadas em cima e não embaixo, onde você ataca primeiro as cordas mais agudas e não as cordas mais graves, como às vezes a gente toca mais, quer tocar um som mais em cima, você percebe, eu quero ouvir um som grave, não vem ver um som agudo antes. Então existem algumas características que, se você mudar talvez de viola para viola, você não tem uma mesma performance, né? Mas se trocarmos as cordas e afinarmos todas da mesma forma, nós tocamos, né? Então, a minha pergunta isso é uma questão morfológica, uma questão organológica, mas é uma questão cultural, né? O que faz essas violas serem diferentes? No caso Coimbrão, nós temos ainda mais algumas pistas. Por exemplo, passei muito rápido. Tá acabando mesmo agora, gente. Nós temos mais algumas dicas. Pegar aqui, por exemplo, todas essas músicas que eu estou passando aqui, por exemplo, essas daqui, tem a ver, de uma certa forma, com Coimbra. Não tem indicação de que eram tocadas com viola, mas são do José Dória, por exemplo. E ele não tocava piano, não tocava nada, ele só tocava viola. Então, provavelmente, essas músicas foram compostas, né, na viola. Nós temos, por exemplo, isso aqui é um pouco anterior, no século XVIII, mas é uma música que está dentro do método do Paixão Ribeiro, que foi composto pelo Padre Maurício Garcia, Maurício Nunes, que é uma modinha com acompanhamento de viola, né? Não tem aqui a parte da viola, só um baixo, um baixo que é um método que ele colocava só o baixo e você sabia qual acorde que tinha que fazer. Nós temos, por exemplo, aqui no Jornal de Modinhas nós temos, por exemplo, muitas menções ao uso de viola, não exatamente de Coimbra, mas temos música do Zé Maurício lá. Nós temos, por exemplo, isso aqui que é muito curioso, que nós temos aqui um arranjo, embora dedilhado, mas explicando para ser tocado na viola.
e não sei se vocês percebem, sempre com um bordão, né, com um bordão bem acentuado. E nós temos aqui a mais rica coletânea de obras para viola do século XVIII, por exemplo, que está em Portugal. O Coimbra Codex está aqui na Universidade de Coimbra. Nós temos, na Fundação Gulbenkian, nós temos também um Codex. Aqui tem para lá de 200 temas, 100 e poucos temas, e aqui no fundo da Biblioteca Nacional mais 80 e poucos temas, que são de músicas para viola. E para viola barroca, mas que são totalmente tocáveis, por exemplo, na viola toeira, que tem a mesma afinação da viola barroca. Que é uma das coisas que caracteriza a viola toeira também, que é como ela tem a afinação da viola barroca, da guitarra barroca, essas músicas são tocáveis. Se eu fosse tocar numa braguesa, por exemplo, como isso está em tablatura, que é um tipo de leitura que só dá para tocar naquela afinação, isso caracteriza bem. Com essa viola eu posso tocar música barroca. Então será talvez a viola toeira uma viola barroca? Tudo ilações, não esqueçam o pesquisador. O pesquisador não falou isso. Bem, nas minhas conclusões, o que define uma viola toeira? É uma pergunta em aberto mesmo, né? Eu acho que todas essas provocações têm um cunho mais cultural do que um cunho organológico. Pelo menos é o que eu penso, pelo menos até o momento. Até agora não consegui encontrar uma justificação para, pelo menos não que me agrade pessoalmente como músico. A viola toeira é assim porque tem os bigodes dessa forma. A viola toeira é assim porque tem a lira na ponta. Eu posso fazer uma viola. Tem uma viola muito interessante, por exemplo, no Museu da Música, que foi construída em 1980. Parece um violão, só que tem 10 cordas duplas. 10 cordas duplas, como se fosse uma braguesa. Deve ter sido afinado com uma braguesa em algum momento, mas com a pá, essa parte de cima, como a guitarra clássica normal. Aí você pergunta, aquela viola o quê? Uma viola braguesa? Uma viola... Que viola que é? Que instrumento é esse? O que toca esse instrumento? Será que isso é importante? Então essa questão da nomenclatura, como já percebemos que desde o início dos tempos é uma coisa problemática, mas também pergunto, é importante isso ou não? Ou quem define isso? É uma questão cultural ou não é? Outra coisa que também está no meu centro de pesquisa, tentar compreender por que a viola de ordens duplas e triplas no caso da toeira, mas em duplas no caso da outra, não foi abandonada em Portugal como no resto da Europa. Os franceses abandonaram essas violas, os espanhóis abandonaram essas violas. Em Itália você tem a chitarra batente, mas é um outro contexto, né? Depois ela tem um misto ali com bandolim e é uma coisa meio italiana. Mas por que se Portugal, França e Espanha tinham esse intercâmbio tão grande durante um bom tempo, por que em 1826 ainda estava se construindo, fazendo métodos para a viola, e desde o século anterior os franceses já estavam com a viola francesa, já a viola clássica, né, ou guitarra clássica, isso é um outro problema, já tocando já há mais de 80 anos, né? E em Portugal demorou um pouco mais, mas isso é um problema, é uma questão cultural, uma questão estética, uma questão de preferência, uma questão identitária em ser português, né? Então eu vou dar... É uma coisa interessante também que eu estou a tentar não saber a resposta nunca, mas é interessante pensarmos sobre isso. Outra coisa também que me intriga por que, por exemplo, no caso de Coimbra, existe essa ausência de registro de violas entre 1910 e 1939. Você vê que depois disso você tem muitas violas nas turmas acadêmicas, depois elas somem, desaparecem, e as pessoas... E quando nós estudamos, pensamos, então aqui a viola parou de ser usada. Depois, em 1939, quando a viola toeira é falada pela primeira vez, a viola está sendo tocada por aí. As violas toeiras, com os ferrinhos junto das coisas, tudo e tal. Esse gap, por que há esse gap? Por que há essa ausência de registro? É uma coisa que nós temos que tentar investigar um pouquinho mais também. E essa é a pergunta que vale $1 milhão, por que a revitalização contemporânea, no caso, que nós estamos fazendo no século XXI, prioriza a conservação dessa arcaização do instrumento em detrimento da modernização, atualização. Pego como exemplo, por exemplo, o exemplo da viola caipira no Brasil. Ou não vamos tão longe, a viola da arame da madeira. A viola da arame da madeira é um instrumento que
isso, pelo menos quando eu converso com os meus interlocutores de lá, né, nomeadamente o Roberto Muniz, eles pensam assim, aqui na Madeira a gente não está muito preocupado com isso não, a gente quer fazer que o instrumento toque bem, soe bem. Eles levam, não sei se vocês perceberam que essas violas têm o fundo bem plano ali, bem rasinho, bem estreito, bem diferente desse aqui que tem a escala alta. Para se tocar dedilhado, é melhor você ter uma escala mais alta, não você ter uma escala... Na Madeira eles já aumentaram e não estão nem preocupados com isso. E aqui tem uma história que é deliciosa com o Diogo Valente, com um amigo também, que é luthier, muito bom luthier, que uma vez um cliente dele falou que queria fazer uma viola braguesa e queria aumentar a escala. Aí ele falou, não faço isso. Por que eu vou aumentar? Isso não vai ser mais uma braguesa. Aí negociaram e aumentou um pouquinho só. Mas ele faz já não é mais uma braguesa. Mas por quê? Mas os instrumentos, eles estão aí para ser evoluídos, não estão? Então, o importante todas essas questões, não tem, acredito que não tenham respostas. Mas o importante o que é acadêmico e que é o meu interesse, o que eu acho mais fascinante, sim, voltando ao tema da apresentação, quais são os discursos em volta desses instrumentos. É isso que eu acho que, na minha opinião, que nos faz humanos, nos faz sociedade, são essas diversidades de ideias, né? de terem essas discussões, sim. Acho que essas discussões nunca vão acabar, até porque se nós perdemos... por exemplo, se eu faço um instrumento desse para tocar música antiga, é uma coisa. Agora, se eu faço um instrumento desse para tocar música moderna, mas não faz sentido, é melhor modernizar o instrumento. Mas ao mesmo tempo me pergunto, por que não? Por que não? Né? Então, para concluir, eu gostava só de dizer para vocês que eu tentei, nessa explicação, até alonguei um pouquinho, tentar dizer que isso não só com viola toeira, mas eu tentar falar alguma coisa de diferente que não foi falado até agora, né? Que a viola toeira é muito interessante, tem um trabalho muito amplo pelo professor Rui Marques, onde ele detalha muito essa questão da viola toeira no século XX, como viola toeira mesmo, mas me encanta muito tentar perceber chegou no século XX com todas essas ideias, com todos esses percursos, mas de onde veio isso? Será que tem uma raiz? Será que... né? E eu acho interessante nós buscarmos um pouco no passado para tentar entender o futuro, e acho bonito também permanecermos no passado e trazermos para frente, e arrancarmos do passado e trazermos para frente também. São movimentos de todas as direções que eu acho que são interessantes para construir cada vez mais camadas em cima desses instrumentos, dessas violas aí que estão aí presentes. Tá? Então, eu gostaria de agradecer a todos, doutora Cristina, por chamar, e até a próxima oportunidade. Acho que agora tinha um. Vamos fazer? Vamos tocar um pouquinho. Nós preparamos uma música que tem tudo a ver com o que eu disse. Que é uma música do Zé Dória, que se chama Noite Serena. E o curioso é que é uma música tocada na atualidade, agora com outro nome, que é a Barquinha, que há um dos versos aparece a denominação Barquinha. Mas foi composta por Dória. Só uma curiosidade, essa música ela figura no Cancioneiro César das Neves, né, que é um cancioneiro muito importante dentro da música popular portuguesa, né, da história da música popular portuguesa, que são várias recolhas que ele fez durante o século XIX, e lá o tema é chamado A Barquinha, e entre parênteses Noite Serena. E isso, só que depois Noite Serena ficou mais famoso e hoje em dia as pessoas, não, o nome da música seria A Barquinha. E tem inclusive algumas questões em relação a sua a sua composição, né? Que ele fala que é do Dória, depois ele pensa que não é, depois ele não é do Dória mesmo. E só para complementar o que o professor Eduardo falou também sobre a questão da exosubjetividade, e também dessa questão de trazer características diferentes.
Essa viola, eu fiz uma pequena alteração na própria afinação dela. Eu coloquei isso... Eu odeio falar esse nome, mas a questão de ser historicamente informado... essa terceira ordem, geralmente, ela não é oitavada, elas são cordas iguais. E eu coloquei uma oitava aqui. E ela soa um pouquinho parecido com outras violas, não é uma sonoridade de toeira, eu posso estar descaracterizando essa. Mas uma vez eu fui perguntar eu tive com o Fernando Meirelles uma vez conversar, e ele falou que não, eu já vi isso acontecer. Eu falei, opa, então já pode dar. Já tô. Você está afinado, mas vamos ver se eu também lembro desse tema aqui. Vamos lá. 3 e... mais ou menos isso. Muito obrigada mais uma vez. Continuem o bom trabalho. Obrigada também ao município de Coimbra, obrigada por terem estado aqui connosco e obrigada também por nos terem seguido aí de casa. Estaremos cá novamente de hoje a 15 com mais uma tarde cultural ligada à Denso. Obrigada.